gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar aqui da Bioforma. Sexta-feira a gente vai falar de esporte, de vida saudável. E aqui com a gente o professor Yuri Sampaio, que vai estar reforçando essas dicas. Yuri está sempre com a gente no programa Utilidade Pública, trazendo excelentes dicas para uma vida saudável. É isso aí, Dani. Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios na academia, né? Como executar esses exercícios, qual a forma mais correta, como a gente deveria de uma forma mais segura para não ter nenhum tipo de lesão, como fazer esses exercícios. Eu acho que a gente vai passar várias dicas legais para vocês. E aí, às vezes, a gente está fazendo questão de trazer esse assunto porque muitas pessoas não fazem esses exercícios em academias, onde há o professor ali presente, mas ali o condomínio tem um aparelho ou outro, e aí aquela pessoa vai se aventurar ali, pode estar correndo risco. É verdade. A gente, inclusive, alerta a todos que o exercício ele tem que ser orientado, né? Então, acho que o professor de Educação Física é o profissional mais capacitado para poder prescrever todo esse programa de exercício. Então, fazer exercício sozinho, sem uma orientação, sem uma pré-avaliação, eu acho que é um pouco arriscado, mas ainda assim tem gente que faz, né? E para essas pessoas ainda um pouco teimosas, a gente vai passar alguns exercícios básicos e erros básicos que acontecem no dia a dia de pessoas que treinam sozinhas, ou às vezes até em academia também. Tem algum exercício que assim, seja mais comum a pessoa perceber uma execução mal feita? Temos vários, né? Temos vários, a gente pode mostrar a vocês aí. Vamos lá. Então vamos lá, a gente vai começar por qual? Vamos começar por uma puxada aberta, que é um exercício comum e muito utilizado nas academias. Trabalha a musculatura dorsal, trabalha costa, trabalha também bíceps, mas alguns erros aí são muito comuns aí nesse exercício. Então a gente vai começar a mostrar a partir de agora dicas práticas para você de como esses exercícios devem ser executados e os erros mais comuns. Vamos lá. Estamos aqui com o professor Marcos, ele é professor da academia aqui também. Vai fazer aqui, a gente vai mostrar mais ou menos como funciona o exercício correto e o exercício normalmente que as pessoas fazem sem uma adequação, sem uma postura correta. Normalmente a gente tem uma puxada pela frente, um exercício que trabalha toda a parte dorsal, a gente trabalha o músculo das costas, trabalha também o bíceps, né? E a gente tem normalmente o exercício correto dessa forma, né? Mas muitas vezes as pessoas, às vezes por um excesso de carga ou por uma má instrução, elas começam a fazer esse exercício de uma forma mais errada, que é mais ou menos assim. Isso aqui é uma forma que não é muito correta de fazer esse exercício, até mesmo porque você não isola muito a musculatura. Vai trabalhar, mas você está sempre compensando e usando outros músculos para favorecer justamente o principal motivo que é desse exercício, que é trabalhar a musculatura dorsal. Ou seja, esse movimento aí não deve ser feito. Não deve ser feito. E é isso aqui, ele está sendo até, vamos dizer, bonzinho no movimento. Tem pessoas que vão até embaixo e que realmente vão até lá embaixo fazer uma extensão muito grande de lombar, às vezes, fazendo esse exercício. Então é o mais correto. Então, por exemplo, como é que geralmente as pessoas fazem? As pessoas chegam até onde nesse exercício aqui? Elas vão fazer uma pegada aberta, numa variação desse exercício, e puxa até a altura do queixo. Isso. Puxa até a altura do peito ou do queixo. A movimentação numa velocidade contínua. Vamos dizer, puxa contando 2 segundos, volta contando 2 segundos. É um trabalho mais básico de exercício. E a coluna sempre reta? Sempre reta. A coluna sempre reta, sem deixar fazer a flexão. Fez aquela movimentação para trás, que tipo de risco a pessoa corre quando a gente fala em lesão? Uma contratura dos extensores, eretores da coluna, alguma solicitação a mais da musculatura dorsal e sustentador do abdômen e da coluna. Então, isso aí pode provocar alguma contratura. Nada de lesão muito grave em si, mas em si uma lesão um pouco mais branda e principalmente contratura. E contratura não combina com exercício, né? E lesão faz parar. E se para, aí é uma semana parado pelo menos. Muitas vezes as pessoas exageram. Não, olha, eu vou começar a fazer academia e aí a pessoa começa a colocar peso e aí começa a executar muitas vezes aquele exercício de forma errada, também por conta desse excesso de peso, professor. Com certeza, é a famosa roubada, né? Isso aí existe na musculação. As pessoas que já são experientes usam a roubada como um artifício para poder terminar um treino, mas não é uma coisa que seja presente no treino inteiro. Então o excesso de carga pode vir a prejudicar até uma ruptura, uma lesão muscular, né? A musculatura ela pode abrir, ela pode entrar num estiramento e ter uma lesão, se for por excesso de peso. Acontece em casos de pessoas, um exemplo de um exercício de peito, né, de pessoas que podem ter, conheço inclusive um caso de uma pessoa que abriu a musculatura peitoral por excesso de carga. Então esse excesso pode vir a trazer um dano à musculatura. Ou seja, tá vendo ali o colega que pega
10 barrinhas daquela ali, aí faz, não, eu também quero, porque eu não quero ficar por baixo. E isso pode acontecer, sim, as pessoas treinando, olha para o vizinho e aí às vezes tem uma gatinha do lado também, ele quer se amostrar, né? E aí pode acontecer, aumenta a carga e pode gerar uma lesão. Então, esse foi o primeiro exercício, a primeira dica que a gente trouxe, que é o... É a puxada pela frente, um exercício de costas, muito usado nas academias. Então agora a gente vai para a segunda dica, que vai ser... Vamos fazer a flexora ali, um exercício de membros inferiores, que vai trabalhar aqui justamente a angulação, né, de posição de quadril e de joelho, que vai ser o diferencial no movimento, para a gente ter um bom exercício, com um bom efeito, sem causar nenhum tipo de lesão nem dano na articulação do joelho específico. Então agora a gente vai lá para a flexora. Esse é o próximo exercício que a gente vai mostrar, que é a flexora. Cadeira flexora trabalha especificamente a musculatura posterior de coxa, essa musculatura de trás. E um dos erros comuns é justamente logo o apoio, o encosto, né? Pode esperar um pouquinho aqui, Marco. Esse encosto. Normalmente as pessoas têm o costume de colocar o joelho lá na frente. Então nessa região aqui tem que estar muito bem apoiada com o encosto que a gente coloca o bumbum, que a gente senta. Então normalmente, para estar correto, precisa estar com o joelho na dobra ali. Isso, exatamente. O apoio de pé tá bom, aí faz justamente a pressão de joelho, porque assim, é um exercício que com cargas leves você consegue fazer. Mas quando a gente for trabalhando com cargas mais pesadas, realmente a gente vai, primeiro, machucar a musculatura anterior, que é a musculatura de quadríceps, e segundo, a gente pode não deixar aquém a solicitação muscular que a gente queria, que é trabalhar ao máximo e extenuar a musculatura posterior de coxa. Então a gente deixa o joelho bem rente, justamente com apoio, sentar e aí executa o movimento, né? A postura de tronco também é importante. Tem algumas pessoas que têm costume de jogar o tronco para frente, né? Somente quando a carga está muito elevada. Então, em alguns momentos é interessante fazer o uso de pressão das mãos num rolo, porque aí você mantém uma postura bem confortável, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma condição de trabalhar cargas maiores e ter uma efetividade maior no movimento, no exercício. Ou seja, reforçando, nesse exercício, especificamente, o joelho, a dobra do joelho deve estar aqui rente ao assento. Isso. E as costas bem coladas ali ao encosto. Exatamente, movimento completo, né, como se fosse encostar o calcanhar no bumbum até 90 graus, que é a capacidade mesmo do aparelho, faz uma extensão de 180 e aí executa o movimento, velocidade continuada, depende do parâmetro aí, essa questão de velocidade vai muito de acordo com o parâmetro de trabalho que a gente está tendo. Se é um ganho de força, se é um trabalho de hipertrofia, um ganho de força dinâmica, se é um trabalho de resistência muscular localizada ou um trabalho de potência. Para cada parâmetro de trabalho, a gente tem velocidades que a gente pode diferenciar. Mas normalmente, uma velocidade continuada, né, de fase excêntrica e concêntrica, no caso de ida e de volta, é o suficiente e dá para fazer um trabalho legal. Então a gente trouxe a dica do primeiro exercício e agora flexora. Professor Yuri, a gente vai dar uma pausa, a gente vai ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais dicas aqui sobre como executar os exercícios corretamente em todos esses aparelhos.